Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre qual o impacto dos métodos de limpeza intestinal para a sua microbiota. Bora lá? Bom, meu povo, hoje existem alguns métodos de modulação intestinal que falam que é necessário você fazer uma limpeza intestinal, causar ali uma certa diarreia por meio de alguns elementos que as pessoas tomam, né? Para poder fazer essa certa limpeza, eliminar ali as bactérias, enfim, e assim começar com uma página em branco, obviamente, né, gente? A gente não consegue eliminar todas as bactérias que tem no nosso intestino para começar realmente numa página em branco. Até porque não seria saudável a gente fazer esse tipo de coisas. Inclusive, os estudos que mostram, né, muitos estudos em modelo animal, que mostram, então, a questão da microbiota, que são feitos ali em camundongos germe-free, que são livres de qualquer micro-organismo, a gente observa que eles têm uma série de consequências metabólicas por conta da ausência dessa microbiota. Eles não são saudáveis, eles têm muitas doenças e alterações por conta da ausência da microbiota. Então não é possível a gente eliminar 100% da microbiota, nem com o uso de antibiótico a gente elimina 100%. A gente vai impactar, vai bagunçar o negócio, mas vai manter a nossa microbiota ainda ali. Então esses métodos, né, serve para fazer uma limpeza e muitas vezes para eliminar patógenos, para eliminar parasitas, para eliminar, então, esses oportunistas que podem estar influenciando tanto na nossa microbiota de forma negativa, como também na nossa saúde. Então, por isso que existem esses métodos que são utilizados em algumas estratégias para modulação intestinal. O que acontece? Quando a gente provoca essa diarreia, provoca essa modificação na nossa microbiota, não necessariamente a gente tem a garantia de que a gente está eliminando apenas patógenos, de que a gente está fazendo uma limpeza correta dessa microbiota. A gente não sabe exatamente o que acontece, até porque a gente não tem muitos estudos mostrando o papel de tudo isso, né, dessas limpezas da nossa microbiota. Não tem como a gente saber o que vai acontecer realmente se a gente não tem estudos apontando o que acontece. E é um grande problema, porque a gente vai alterar de alguma forma essa microbiota, apesar da gente não saber se pro bem ou se pro mal. E aí, o que acontece ali? A gente não tem essa certeza do que vai acontecer. Então, eu acho que é uma estratégia um pouco radical e beirando a ser perigosa, dependendo da situação. Se a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro, a gente provoca esse tipo de limpeza e a gente continua sem saber o que está acontecendo ali dentro, a gente não sabe se isso pode ser algo positivo ou algo negativo para a microbiota daquela pessoa. E aí? A gente não sabe se a gente vai estar tendo o resultado esperado. E isso é muito complicado, né? Porque provocar diarreia, a gente também não sabe como a pessoa vai responder. Tem uma individualidade. Tem pessoas que vão ali ter aquele processo de diarreia, passou. Mas e se a pessoa cursar com um quadro diarreico vários dias consecutivos? Você sabe como reverter isso? Você sabe corrigir isso? Você sabe por que aconteceu isso? Então, sempre tem um ponto fora da curva, a pessoa que não vai reagir muito bem para aquele método. E eu vejo alguns protocolos de modulação intestinal que incluem esse tipo de estratégia que nada mais é do que provocar essa limpeza para poder depois recolocar bactérias benéficas. A gente precisa ter uma certa cautela, ter um certo senso crítico. Como eu falo muito para vocês, eu não gosto de protocolo, porque as pessoas são diferentes. O que funciona para um não funciona para outro. E a gente precisa ter essa certa atenção e sempre se basear na ciência. Não tem necessidade de, para modular a microbiota intestinal, você fazer esse tipo de limpeza. É super possível você modular apenas com a dieta, sem precisar incluir nada e fazendo as modificações importantes na dieta, tirando determinados alimentos que não são benéficos para aquela pessoa, que estão em excesso, e incluindo outros que vão ser positivos para essa microbiota. Então, esse vídeo ele é muito mais uma reflexão de como é
que a gente vai aplicar esses métodos. Outro ponto, né? Quando se ensina nos cursos métodos de modulação intestinal, muitas vezes a gente não define faixa etária. Ah, é só para criança. Ah, é só para adulto. E aí, se você aplicar isso no idoso, será que é positivo? Porque o idoso, ele tem mudanças fisiológicas, ele tem maior tendência à desidratação, ele consome menos água. Será que provocar essa diarreia não poderia levar a um quadro de desidratação nesse ser? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer, são questionamentos que a gente tem que estar fazendo e sendo crítico para poder entender, então, o que a gente vai aplicar e em quem a gente vai aplicar e que não existe uma fórmula mágica. Uma outra questão que eu queria trazer, aproveitando esse tema, é que tá super em alta fazer o tal do enema do café. Teve uma famosa que fez esse enema de café e tá surgindo pacientes fazendo esse tal de enema de café, que não sei o quê. Porém, hoje, até o momento, a gente não tem estudo de o que isso causa na microbiota. A gente sabe que o café tem polifenóis. Os polifenóis são bacanas, são utilizados para a microbiota. A microbiota metaboliza, que é positivo para a microbiota. Mas via oral e outras vias, como é que isso vai impactar? Será que isso não pode comprometer sua microbiota? Será que isso não pode reduzir diversidade, causar a morte de bactérias boas e ruins? Então, assim, tudo a gente tem que pesar, porque nem todas as estratégias que a gente utiliza, que são mais radicais, vai levar à eliminação só de coisa ruim. Às vezes vai estar levando as bactérias boas também. E aí? A gente não tem muito esse controle, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo ali dentro, porque a gente não consegue visualizar. E às vezes o paciente também não traz esses sinais e sintomas à tona para dizer, olha, tem algo de errado que não está certo, que está acontecendo, que pode ter sido essa intervenção que a gente fez. Então, esse vídeo, ele é muito para trazer essa atenção, para você pensar, para você buscar se tem artigos científicos mostrando que com aquele público que você trabalha é ok fazer aquilo, é seguro, realmente vai ser eficiente, vai fazer toda a diferença para sua intervenção, para essa modulação, antes de você tomar a decisão e sair aplicando em todos os seus pacientes. Bom, se você não está inscrito nesse canal, eu sugiro que você se inscreva aqui abaixo. A gente tem vídeo toda terça e quinta sobre esse universo, temas recentes, temas polêmicos, temas de toda a natureza sobre microbiota e modulação intestinal. Também ativa o sininho para você ficar sabendo quando for liberado esses vídeos aí no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!